Vamos ver de novo aqui. Vamos ver. Gente, travou, sabe Deus por quê? Mas isso é o ao vivo, né? Isso é o ao vivo. Vamos lá, vamos continuar. Só esperando o Ti, tá aqui, Ti, vambora. Então vamos lá. Gente, desculpa, o ao vivo é isso aí mesmo, não tem muito jeito. Ei, Oi, Ti, travou? desculpa. Você sabe o que aconteceu? Entrou uma ligação no meio e depois ele travou. Ah, Desculpa, eu gente, fiquei aqui desculpa. Vamos lá. só eu, olha aqui, eu falei, acho que só tá eu no ar aqui. A Flávia saiu, tá em Singapura. Não, vamos lá, vamos voltar. Então, o que eu estava falando A gente estava falando do... Agora do Clark Quay, que é aquele Isso, tour vamos dos lá. Michelin, primeiro, segundo, terceiro tempo, aquela coisa Que toda. você faz o food tour. Então, quer dizer, é uma cidade que te dá essa possibilidade de você ter muita coisa para você usufruir gastronomicamente, porque, na verdade, ela é um grande point. É uma cidade muito rica, né? Então, na verdade, você tem N possibilidades gastronômicas e N possibilidades de entretenimento, enfim. Ti, eu queria mostrar uma coisa que eu acho muito interessante, que eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos lá, Ti. Ah, Museu de Arte e Ciência. muito legal. Inclusive, eu vou te falar uma coisa, viu? A Bahia, onde tem esse Lotus aí e tudo mais, é um lugar tão aprazível para você caminhar e durante a noite, porque esse jogo de cores, essas palmeiras, esse ambiente todo aí é realmente sensacional. É muito bonito mesmo, muito mesmo. E outra, junto do museu, ali ao lado tem o shopping, tem toda aquela área de comércio, de compra. Bom, gente, é isso. Singapura, desde a pessoa que quer ir para fazer o Chinatown, o mercado chinês, ou quer comprar o melhor do mundo, das grifes mais incríveis do planeta, ele tem para todos os gostos e todos os bolsos. É realmente fantástico. Mas isso aí, de fato, é como se fosse a ópera de Sydney da Ásia. Eles realmente quiseram fazer uma ópera de Sydney no continente asiático. É maravilhoso mesmo. Fora É que a incrível. vista é maravilhosa, além de ser um super emblema, porque eu acho que assim, o prédio do Marina Bay Sands Sim. e o Museu de Arte e Ciência são os dois emblemas de Singapura, né? E tem uma experiência aí dentro do museu, porque ele é dividido em várias, tem exposições temporárias, exposições fixas, e tem uma exposição de futuro que é muito legal, que é um troço muito maluco, muito... Olha, eu acho que é um lugar assim imperdível, tem que ir, não pode deixar de jeito nenhum. É E futurista, né? É futurista. total, a cara de Isso. de Singapura, né? E Exato. agora eu queria falar um pouquinho, gente, disso aqui que eu acho sensacional, que é Hum. o Templo do Dente de Buda, né? E é engraçado porque assim, eu fiquei pensando, a gente que anda muito pela Ásia, eu acho que assim, Buda devia ter pelo menos uns 78 dentes. Ele tinha pelo menos uns 6 esqueletos e ele devia ter um cabelo que devia ir daqui até sabe Deus aonde. Porque todo templo ou tem uma mecha do cabelo de Buda, ou tem um dente de Buda, ou tem um osso de Buda. Todos. Sem absolutamente... Isso mesmo, 1.000 dentes e 15 perucas. Porque tem um no Sri Lanka, também tem um templo do dente de Buda. Esse é o mais dos tradicionais. É o mais tradicional, exatamente. Exatamente. E realmente ele é lindo esse templo, e ele é. Aquilo que a gente fala sempre, né? Você entrar dentro desses templos e se deixar envolver pelos mantras, e é uma coisa meio fora de série, meio surreal. Eu acho que é incrível, né? É em Exato. Kandy, no Sri Lanka, Flá. Exatamente, o templo do dente de Buda em Kandy, no Sri Lanka. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, Ti. Little India. Perdão? Little India. Little Pois é, India. pois é.
Veja, isso aí é um daqueles troços bem contrastantes, eu diria, numa cidade como Singapura. Por quê? Ela é super moderna, super desenvolvida, super limpa, super cheirosa. De repente você cai nessa região. É outro mundo, parece que você está em outra cidade. É muito interessante. Eu já estive algumas vezes no Sri Lanka, gosto muito de caminhar, perambular por essa região aí, como eu te falei. É um lugar super seguro, é um lugar tranquilo de você caminhar, muita feira na rua, comidinha, essas coisas, limpa. Não é que nem na Índia, que tem o seu certo risco. Lá você realmente pode se aventurar, como a Flávia disse, num tour gastronômico, num walking tour gastronômico aí em Singapura. Mas, de fato, isso daí realmente é bem maluco, é bem bizarro, muito colorido, é muita gente, é muita coisa grudada uma na outra. E embaixo dos prédios tem os mercados vendendo especiarias, vendendo tempero, vendendo quinquilharia e etc. Então, é muito interessante porque uma hora você está sobre pontes, você está do lado do Fullerton, aquela baía incrível, você está do museu, aquela arquitetura tão moderna e absolutamente avant-garde, literalmente para a era que nós estamos, e de repente você, pimba, tropeça, você está de fato num lugar bastante diferente e é uma coisa que te anda para trás. Dá a impressão que o seu futuro ficou quadras e quadras lá atrás. Você se depara com um pedacinho da Índia no meio dessa civilidade, né? E o interessante é que você tem a Little India, você tem o Chinatown, você tem o Arabic Quarter, justamente porque quando eles resolveram encampar essa coisa de fazer Singapura despontar, eles não cobravam imposto, então era um porto livre. Então muita gente ia para lá. Então chegou em Malaio, né, que veio subiu da Malásia, que eles são muçulmanos, né? Por isso o Arab Quarter. Você tem os indianos que vieram e os chineses que vieram. E é nessa região que eles fixaram, né? E montaram ali suas barraquinhas e seu comércio, enfim, toda essa parte, né? É justamente por isso. E realmente é completamente diferente, completamente destoa dessa coisa de Singapura ser, né? Essa coisa super moderna, enfim, né? Exato. É bem interessante. É uma loucura incrível. A comida no mercado ao fundo do templo de Buda. É show. É isso. É uma mescla, né? Você tá ali e aí você tem aquele food court, aquela região de comida, especiarias, pessoas cozinhando, vendendo coisas. A gente se aventura. Dá para se aventurar em Singapura. Diferentemente, eu fico um pouco reservado com relação a essa aventura gastronômica da Índia. Eu realmente passo a vez. Mas, quando você fala em Singapura, a gente não tem muito problema, que é um lugar realmente muito limpo, né? Bastante bem acurado, eu diria. E eu acho que é a parada obrigatória, porque, na verdade, ai, Flávia, nem fala os Six Senses que não é mais Six Senses agora. Eu tô com o meu grupo, você sabe que a Flávia me ligou e disse, Flá, não é mais Six Senses, nem o Maxwell, nem o Duxton. Você tá falando do Duxton, que foi decorado pelo Jacques Garcia, que é maravilhoso. Eu fiquei lá na abertura. Eu fiquei. É demais, né? Aquilo é demais. E agora eu acho que não tá mais na bandeira dos Six Senses, né? Os dois então, saíram. O meu grupo do Butão, que a gente já tá com reserva, juro, Flá, o meu grupo do Butão, que a gente já tá com reserva para maio do ano que vem, eu pedi para ela fazer no Six Senses, no Duxton, que não é mais Six Senses. Aí ela me falou que não é mais Six Senses. Mas, de qualquer forma, o prédio é lindo, porque ele é um prédio colonial, né? E decorado pelo Jacques Garcia, que é um mago junto com o Philip Stark, o mago da hotelaria, né? Moderna. Então. E ó, me permita, ele abriu. Nós estamos em 2020, 2019, 2018. 2018 eu fui, fazia meses que havia aberto o Duxton, né? E me hospedei lá, conheci, achei realmente um conceito bem diferente, dá a impressão que você é um prédio menor, é uma coisa mais boutique, né, tudo mais. Agora, é muito interessante que eles conseguiram fazer
um oásis, dá uma tranquilidade entrar naquele prédio, naquela ritual de você entrar naquela cuia, eles batem naquela cuia para, sabe, aquele ritual todo do Uhum. Six Sense e tudo mais. Então é muito interessante, é muito legal. Eu achei uma proposta muito, mas muito diferenciada mesmo quando se fala em hotelaria ali em Singapura. E sabe o que eu acho? A coisa do Six Senses ter essa vibe, essa batida sustentável, essa batida. Eu fiz uma live com a Maria Alice, a gente falou bem disso, desse propósito que o Six Senses tem, né? De ser uma coisa meio fora da caixa mesmo. E eu acho que é tão interessante você estar em Singapura, que é um lugar super a milhão, e aí você para tudo e entra num oásis de calma e tranquilidade, Six Senses, no meio do Chinatown, no meio da balbúrdia, daquela barbaridade, entendeu? Eu acho que é essa a diferença. Eu acho que não vai perder tanto, eu espero que não, porque com as minhas meninas do Butão, eu quero fazer ter essa experiência mesmo, sabe? Sim, Eu sim, acho sim. que, né? Vale a pena, vale a pena. Vale a Então, eu pena. acho que vamos pro Laos. Vamos Vamos agora para o entrar Laos. nas barbaridades, que eu sou apaixonada. As barbaridades são boas, são boas, são boas. Vai fundo, Flávio. Você é professora do Laos. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar do reino de Langshan. Você sabia, Thiago, que se chama Langshan? O Langshan, Laos, na século 14 verdade, a 18. de 14 a 18. Eu vou falar só um pouquinho de história para a gente poder se situar, tá? É o seguinte, o reino de Langshan era conhecido como o Rei dos Mil Elefantes. E ele foi do século 14 ao século 18, tá? E ele ocupava uma parte da Tailândia, que era o reino do Sião. Então, juntava o Laos e essa norte da Tailândia e se fazia o grande reino de Langshan. Ele foi super poderoso, foi a era de ouro do Laos. Eles iam até a fronteira quase da Birmânia, né? E em 1800 e pouco vieram os franceses para colonizar, tá? E ali eles ficaram durante até 1950 e poucos, quando a Guerra da Indochina aconteceu e os franceses saíram de lá. Mas, logo depois do final da Guerra da Indochina, teve a Segunda Guerra Mundial. Aí os japoneses vieram e se instalaram ali. Então, quer dizer, você vê que é um povo que sofreu realmente muito com essa coisa da ocupação, né? E na Guerra do Vietnã, né? O que acontece? Ho Chi Minh usava, agora voltando a 2 lives atrás da gente, Ho Chi Minh, que estava no norte do Vietnã, usava uma parte do Laos e uma parte do Camboja para entrar por fora e ter acesso ao sul do Vietnã. E aí os Estados Unidos descobriram que Ho Chi Minh tinha essa rota passando dentro do Laos. E o que acontece? Os Estados Unidos bombardearam o Laos. O Laos foi e é o país mais bombardeado do mundo. Era uma bomba a cada 9 minutos durante 9 anos sem parar. Tanto é que até hoje existem mais de 80 milhões de bombas dentro, em solo, porque, claro, as bombas caíam e ficavam enterradas, que funcionam como minas terrestres. Então, sim, você tem um acidente no Laos hoje, tá? Um acidente a cada 4 horas, um acidente nos campos. E o que acontece? Os Estados Unidos, eles fizeram uma meia-culpa, digamos assim. E eles entraram, agora estão colocando dinheiro para poder desativar essas bombas, né? Conseguiram, sabe quanto? 1% só. Ixi, então, um povo... É uma coisa bem triste, bem pesada, assim, sabe? Porque você vê que é um país pobre, muito pobre, que ainda depende da China e do Vietnã, é um país comunista, porque em 75 os comunistas conseguiram alcançar o poder. É um país que não se tem televisão. Televisão tem a televisão do Estado, né?
Pega alguma coisa de TV da China, internet esqueça, não existe. Ou você vai com a sua port, ou então a coisa não anda. Ai, Aninha, já vou começar aqui a mostrar as fotos, sim, tá? Já vou começar. Eu tenho bastante fotos aqui do Laos. Mas eu queria só dar essa introdução, porque eu acho importante a gente se situar, né, do que a gente está falando. E essa questão dos bombardeios, para quem se interessar, tem em Luang Prabang um museu que chama Ushu Museum, que é um museu bem pequenininho, você paga tipo $1,50 para entrar, e você entra e você vê as bombas, e você vê toda a história do bombardeio, enfim. E tem uma coisa muito legal também, para não falar mais das bombas, mas eu queria só colocar isso, que tem uma cooperativa médica em Vientiane, que é a capital, que é uma cooperativa médica que eles fazem só próteses para as pessoas que têm que perdem os membros Acidente nos nessas. campos. Exatamente. Exatamente. Mas vamos falar de coisa boa, porque tem muita coisa boa lá também. Na verdade, o Laos virou um queijo suíço, hein, Flávia? Um queijo suíço. Um queijo suíço. Vamos começar, Ti, por Luang Prabang, que Claro. tem essa cerimônia aqui, olha, gente, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Almsgiving. Almsgiving. Que é, na verdade, você alimentar os monges. É a única refeição que eles fazem no dia. Que horas que acontece, Flávia? Que horas que acontece? 5:30 da manhã. Obrigada. Tem que dormir cedo, pessoal. 4:30. E são assim, você, na verdade, a maioria do que você dá, você compra cestas de arroz e você senta nessas, eles começam. E são 2 ruas, né, em Luang Prabang, e você tem um lenço que você coloca, você se ajoelha e eles passam em filas com essas espécies de panelas. Agora, você quer que eu te diga o que mais eu acho que é interessante, Thiago, e que me fez chorar muito, assim, eu chorei muito, eu me emocionei muito. Porque ao lado, então tá, você, a tua fila, aí são os monges que passam, e do lado de lá, crianças pobres das comunidades, aonde os monges iam recebendo as doações da gente e eles iam dividindo com as crianças. Porque não existe esmola, existe a doação da doação. Pois é. E em contrapartida, o que você ganha por participar dessa cerimônia, Flávia? Que na verdade eles acreditam que você tem, você alcança um mérito, né? Um mérito espiritual de você realmente partilhar isso. Você fica como se fosse com o seu uma proteção, né? Uma proteção maior, enfim. Mas eu particularmente acho que o que é mais interessante é que para o monge é a reflexão da humildade e da perseverança. São as 2 coisas que os monges têm que aprender. A humildade e a importância de você conservar o hoje. Você não perde, né? Você não pensa no amanhã, você tem a tua comida para hoje. Para agora, exatamente. Para agora. Você só pensa no presente. Você não pensa nem no passado e nem no futuro. Então, mas uma coisa é fato, né? Os monges, de forma geral, eles abrem mão de absolutamente tudo, né, Flávia? Tudo, tudo, tudo. Eles abrem mão da família, eles abrem mão de bens materiais, eles abrem mão... Bom, eles fazem votos de uma série de coisas, né? Então, é muito interessante. Alguns clientes, eles falam pra gente, no Almsgiving, que a grande recompensa, na verdade, de você oferecer a comida aos monges, muitos dos hotéis, você pede na noite anterior, você não precisa se preocupar em comprar ou fazer, etc. Você pede no seu hotel na noite anterior e eles já preparam para você um kitzinho para você doar para o monge na madrugada, porque acorda-se muito cedo e tal. Mas parece que o que realmente chama mais atenção é a famosa bênção
que você recebe do monge no momento que você está realmente doando o alimento, doando. Isso é muito interessante. Então, a recompensa que ele te dá é em forma de bênção, né? O que é bem interessante. Inclusive, receber bênção nos templos dos monges é uma coisa muito normal de você fazer em muitos dos países de maioria budista, né? Você tem encontro com os monges, você recebe bênção, você participa, inclusive, de cerimônia junto com eles. É muito enriquecedor essa experiência, né? É uma experiência espiritual, né? Bem interessante. E o que eu acho, assim, os monastérios budistas ali, eles cumprem um papel super importante, porque, na verdade, como é um país muito pobre, toda a alfabetização é feita pelos monges. Uhum. Então, eles cumprem um papel social muito importante, eles cumprem um papel religioso. Então, a religião ela anda com papel social. E, por incrível que pareça, é um país comunista que não interfere na religião. É diferente de países comunistas que vedam a religião, como foi o caso de Mianmar, né? Como a gente já viu no caso do Vietnã, mas lá não. Lá a religião é completamente independente, né? Porque realmente a religião tem um papel social muito, muito grande, né? Então, agora, o que eu queria te falar do night market, que aquilo é uma barbaridade. Aquilo é maravilhoso. Começou a bagunça, Flávia. Agora começa tudo que eu mais sou apaixonada na vida, né? Ai, ai, ai. Diga-te, começa que eu já termino aqui. Olha, eu vou te falar, eu posso ser repetitivo, mas assim, quando a gente fala de países pequenos, asiáticos, originais, aonde os costumes, aonde a vida acontece em mercados, né? Pode ser repetitivo, mas aí eu vou dizer novamente, a riqueza de você consumir, de você degustar, de você experimentar sensorialmente a Ásia é de fato nos grandes mercados, né? Então, não seria diferente no Laos, não seria diferente. É claro que cada país tem sua peculiaridade, nós já falamos aqui nos países que produzem, tem grandes artesãos de laca, depois nós falamos de países que têm os grandes artesãos que utilizam-se, por exemplo, de bambu, uma série de coisas, cada um tem as suas particularidades, né? Agora, assim, o que eu acho super interessante é assim, a gente foi no mercado noturno, né? Era tipo, a gente foi para jantar num hotel que tinha na rua principal, não a rua do Palácio, tá? A rua principal. E o que é muito interessante é que, assim, é tudo no chão, elas colocam, a maioria das vendedoras são mulheres, elas não ficam assediando, compra, compra, não. Tá todo mundo ali conversando, dando comida para as crianças que estão deitadas ali do lado, enfim. E aí tem comida, daí tem pashmina, daí tem lenço, daí tem mais comida, daí tem essas sombrinhas que são maravilhosas, aí tem lanternas feitas de papel de arroz. E tem um negócio que, gente, não é demais. Eu vou mostrar para vocês, porque é sensacional. Presta atenção. Ai, adoro! Adoro, Thiago, adoro. Você teve coragem, Thiago? Você teve coragem, Ti? Olha, em dias atuais eu passo longe. Vou contar para vocês, gente. É o seguinte, essa bebida chama Lau Lau, tá? E, na verdade, ela é uma aguardente, uma pinga de arroz, tá? Super forte, super forte, super forte. E assim, para não ficar com aquela coisa, para saborizar, eles colocam ervas e aí, assim, escorpiões, cobras, sapo. Gente, vou dizer, várias e várias barraquinhas vendendo esse troço. E eu dizia, mas o que é isso? E aí, assim, eu vou te dizer, eu tenho uma de nós, que não sou eu, tá? É uma das minhas amigas loucas, come tudo e enfim, experimenta tudo, tá? Tomou. Quero avisar. Ah, não, mas não estava. Flávia, você tomou. A Flávia tomou, é outra louca.
A Flávia Ó, tomou também. se Ah, não, aparecer gente, um outro, pelo amor se de aparecer Deus, um, se aparecer um Covid-25, a gente já sabe de onde veio, porque eu vou te não, e falar, viu? presta atenção, o pior, então eu vou contar, gente. Eles são inseridos vivos dentro da garrafinha. Oi? Tá doido. Eu não sou Então tão aventureiro assim, não, Flávia. essa é a Essas coisas eu bebida que passo. se Viu? chama Lau Lau. Lau Lá, Lau. lá. E tem uma outra coisa que eu também, só para cortar, é o seguinte, tem um mercado diurno, tá? Que eles vendem daí frutas, verduras, também nesse esquema, tá? Senta no chão, bota o paninho e toca a vida ali no paninho, tá? E aí o que acontece? A gente estava andando ali e daí, Thiago, tinha uma senhorinha daquelas com chapeuzinho, sabe? Sentadinha ali, com uma faquinha. Então, ela tinha uma cesta trançadinha, tá? Cheio de bichinho da seda. Sabe aqueles bichinhos da seda? Bicho da seda mesmo, Sim, tá? sim. Então, ela abria o casulo do bicho da seda, tá? Tirava o bichinho da seda, que é um vermezinho, né? Fica um vermezinho ali, um corozinho. E colocava o corozinho num outro cestinho também de folha de bananeira. Aí eu fiquei ali olhando aquilo, né? Falei, meu Deus do céu. Aí eu vi que ela pegou uma, Thiago, abriu, jogou as duas pro lixo. Aí eu perguntei, porque eu tenho que perguntar tudo, né? Eu falei assim, mas escuta, a senhora não vai usar? Não, 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 esse aqui já virou borboleta. Putz! Putz! Oh, my God! Já É passou isso que muito eu do acho. ponto. Já passou muito do ponto. Eu acho sensacional. É isso que eu acho que é É. essa graça, essa. E com a carinha mais fofa do mundo, não, filha. Esse aqui já virou boleta, então esse Tá já doido. tá dando. Eu, E a hein? nossa amiga que come tudo comeu o tal do coró, quero avisar. Tá? Flavinha, você comia também, que eu sei que você é dessas, tá? Eu não sou, não. E aí, cachoeiras de Quansi? Vamos para uma área natural? Vamos mostrar as cachoeiras de Quansi, que são várias piscinas maravilhosas, com essa água que vai do azul turquesa ao verde esmeralda. São quedas, são, se não me engano, 17. E uma só não pode entrar, porque é sagrada. Então, assim, o que eu acho legal de Luang Prabang é que você tem natureza, você tem história, você tem mercado, você tem templos, vários templos. Gente, olha esse templo aqui, que para mim é um dos templos mais lindos que tem. Peraí. Esse é o templo mais importante, que chama Wat Mei. E eu também tenho, Flávia, milhões de fotos nesse templo, e ele tem um Buda gigantesco lá dentro. E ele fica na mesma rua do Palácio Real. Que o Palácio Real, gente, olha a vista do Palácio Real. O Palácio Real é um complexo que tem um templo, que tem os dragões, né, que são os três protetores dos palácios, são as nagas, que são aquelas cobras, os dragões e os nyak, que são aqueles guardas com aquela cara de monstro, assim. Então, são os três guardas. E ali, essa é a visão do templo, e você tem um museu. E o museu. Você foi no museu, Ti? Não, Flávia. A minha passagem foi muito rápida, né? Esse museu, ele é, na verdade, porque a monarquia, os comunistas derrubaram a monarquia. E eles mantiveram todos os móveis, as joias, os carros vintage. É tudo um museu da realeza, na parte de trás do Palácio Real. Então, é um negócio sensacional. E o terceiro templo que eu acho... Eu estou falando os mais importantes aqui, que é o Wat Cheng. Olha a carinha de menina, presta atenção na carinha de menina. O Wat Cheng... Eu nunca coloco foto minha, né? Mas aí eu achei essa foto, eu falei, é essa mesma que eu vou. Esse Wat Cheng. E tem, gente, esses dois templos que tem umas janelas. Deixa eu ver se eu... Olha as janelas desses templos, que são lindas. Então, assim, tem templos que são maravilhosos, o Royal Palace, que é maravilhoso. Tem uma ponte
que eu não tenho a foto aqui, mas é uma ponte de bambu, que é todo ano eles constroem a ponte de bambu. Todo ano nas monções o Mekong vem, enche, leva embora a ponte de bambu. E aí eles voltam de novo e montam no ano seguinte de novo. E todo ano eles montam a mesma ponte. Você lembra dessa ponte, Thiago? Sim, é tipo a típica ponte do rio que cai, literalmente, né? Literalmente. Exatamente. É emblemática, é emblemática. E veja, a gente está falando, gente, da cidade mais importante, né? Não é Vientiane, é a cidade mais importante do Laos, é Luang Prabang, é a maior cidade. E eu tenho que contar uma outra coisa, porque eu sei que o povo adora as minhas presepadas. A gente andando nessa noite, Thiago, do market, no night market, a gente andando ali. Aí a gente saiu da parte do night market e foi andando na rua principal de Luang Prabang, tá? Aí, numa esquina tinha delegacia. Eu nunca vou me esquecer disso. Era uma delegacia, tá? Era numa esquina, tá? E tinha realmente um guarda lá dentro da delegacia, tá? Ele tinha uma televisão em cima, a farda dele ele tinha tirado, colocou assim para descansar na cadeira, ele com o barrigão e com o peitão de fora, com a perna em cima da mesa assistindo televisão. Mas, claro, qual é o trabalho que esse homem tem ali? É nenhum, absolutamente nenhum. Verdade. Porque realmente não tem violência, não tem... Todo país budista é muito assim, né? A Flávia falou uma coisa interessante das grutas. Que tem, inclusive, Ele tem... Oi. Parou? Oi, voltou. 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 Eu tava falando das Pak ou Caves, que são as caves, que a Flávia que até citou das grutas e tal. E é muito interessante. Você faz um passeio de barco no Mekong, então você está lá naqueles maravilhosos hotéis, todos próximo à beira do rio, e os próprios hotéis eles possuem os barcos. Então você faz um passeio de barco, geralmente é privativo, só para você, sua família. Você faz um piquenique a bordo do barco e você encosta bem próximo, você chega a entrar praticamente nas grutas ali, chamado Pak Au Cave, Paco Cave, que são grutas que foram esculpidas ao longo do Mekong. E é bem interessante. E você bem sabe que essas tem uma delas, ela tem várias imagens de Buda. E são todos de peregrinos que vão para lá e levam a imagem. E são lindas. Tem uma que é branca, numa rachadura, que é maravilhosa. E aí você falou de hotel, e eu quero dar um testemunho. Você sabe que eu não falo nunca de hotel aqui, porque, enfim, né? Eu não gosto de dar spoiler. Mas eu vou ter que falar do hotel que eu fiquei, que eu sou absolutamente apaixonada, que é o Belmond La Résidence Plouval. Porque eu acho que ele tem uma batida muito colonial. E eu acho que você vai buscar no Laos essa batida colonial. E assim, um serviço 18 estrelas, ele não tem aquela coisa de suntuosidade, mas ele tem assim uma atmosfera deliciosa, um spa divino que dá para um lugar com umas vitórias, umas flores de lótus abertas, que é a coisa mais linda do mundo. E ele te proporciona o barco, ele te proporciona as cestas de arroz, ele te proporciona... você também ficou, Flá? É maravilhoso, é maravilhoso. E tem um outro que abriu agora, que é um tipo glamping, que ele não tá, porque o La Résidence Plouval tá no centro da cidade. Esse glamping, ele tá 15 minutos, só que ele tá na parte da floresta e tem uma cachoeira. Então, todos os quartos, eles são serpenteados por essa água da cachoeira. Mas eu, particularmente, agora estou dizendo particularmente, tá? Eu acho o La Résidence Plouval o hotel mais autêntico disparado de Luang Prabang, mas disparado.
sabe? E você sabe que essa mesma autenticidade não dá para fugir do hotel deles de Yangon, que a gente fez a live para falar aqui de Mianmar também, é espetacular. E a Giovana tá feliz da vida escutando a gente falar, olha lá. Hoje, é porque você não viu a de Mianmar, que eu e o Thiago fizemos com a Belmont, e a gente fez o Governor House, depois a gente fez o Road to Mandalay, a gente fez o Governor House, o Road to Mandalay, né? Então, assim, eu vou dizer, você tem 2 fãs aqui dos teus produtos, viu, Giovana? Super fãs dos seus produtos. Verdade, Né? verdade. Então, aí assim, então eu acho que Luang Prabang, você tem o Mount Fuji, que você sobe, são assim, são 100 metros, mas são assim, não sei quantos mil degraus. E lá em cima você tem uma série eu vou mostrar aqui para vocês, várias imagens de Buda. Essa daqui é do Monte Fuji. Só que você tem a vista mais linda do Mekong é de cima do Monte Fuji. É demais. Hoje, a live de Mianmar e todas as outras lives, elas estão gravadas no meu perfil, no Flávia Duque 1, que é esse perfil que você está vendo possivelmente. Então, todas elas a gente deixa gravada lá, tá? E esse Monte Fuji, voltando aqui, sobe para burro, né, Thiago? Você lembra disso? Opa, sebo nas canelas. Meu Deus! Agora, e você vê a estupinha da onde você está em Luang Prabang, né? É sensacional, é sensacional. Então, deixa eu ver. As cachoeiras de Fuji, o Almsgiving. Vamos agora para Vientiane. O que você acha, Ti? Podemos ir, podemos ir. Então, vamos lá. Vientiane tem... Vocês acham que só em Paris tem o Arco do Triunfo? Não, não, não! Tem o Patuxi, que é o Arco do Triunfo, que foi dado pelos franceses na época da colonização para a capital, que na época veio a ser Vientiane. E é legal porque esse Arco do Triunfo é exatamente do mesmo estilo arquitetônico, mas ali, é que não dá para ver, mas ali são todos feitos com figuras lausianas. Então é super legal porque ele tem a estrutura do Arco do Triunfo francês, mas é todo feito com figuras lausianas. Exato. Né? Então eu acho assim. Agora, Vientiane, eu vou te dizer, tem também o Buda Park, tá? Que ele é relativamente novo, tá? E ele foi construído justamente por um hindu para ser celebrado as 2 religiões. Fica 25 minutos para fora de Vientiane, mas é uma coisa bem interessante para essa coisa dessa coisa religiosa mesmo. E a última coisa que eu acho importante falar de Vientiane é esse templo aqui, que é o Pat Dat Lang, que é uma estupa de ouro. Essa estupa, ela data, gente, do século 3 depois de Cristo. Olha o que é isso. 3 depois de Cristo. Toda construída. E dizem que, adivinha o que tem lá dentro? Vamos ver, Thiago, se você sabe. Osso, cabelo ou dente do Buda? Vamos lá! Pois é, olha só. É a 15ª peruca do Buda, com certeza. Não, porque aqui é osso do Buda. Aqui eles dizem que tem o osso do Buda. Todo o tempo. É o que a Flávia falou. Ele tinha 1000 ossos, uma peruca de 825 quilômetros, porque não é possível, né? Não é possível. E ali dizem que tem o osso de Buda ali dentro. Então, é sensacional, né? E ela foi, gente, derrubada pelas inúmeras guerras, invasões. Os quimers entraram derrubando tudo, depois vieram os mongóis derrubando tudo, depois o povo do Sião veio. Então, assim, ela foi reconstruída, e essa foi a última reconstrução em 1938. Então, eu acho que Vientiane tem essa coisa que eu acho que é histórica, é importante. Eu acho que é uma cidade que não se deve... Estando no Laos, você fazendo um tour no Laos, eu acho que é bem importante. Flávia, ele era careca. A Flávia está dizendo o Buda era careca. Era careca. Só que faltava.
Merece, gente, essa coisa desse cabelo de Buda e dente de Buda e dente de Buda. Eu vou pelo mundo asiático, é dente de Buda, é cabelo de Buda, é o osso de Buda. Eu digo, meu Deus, mas esse homem, eu vou dizer uma coisa, que tinha coisa, hein? Pelo amor de Deus. E eu queria falar, que essa eu quero que você fale, que é uma cidadezinha que chama Phonsavan. Phonsavan. É uma cidade do Velho Oeste, tá? No meio do Laos. Calculo que não é 5 mil habitantes, tá, gente? Não, imagina, então, veja bem, Luang Prabang já é o que é. Aí a gente vai para o Vientiane, já é o que é. Aí você está indo para mais, pelo amor de Deus. Phonsavan, quero avisar você, Phonsavan, que tem uma das ruínas arqueológicas mais intrigantes do mundo do lado dos Moais. Na Ilha Nossa, de Páscoa. nossa, Plain of Jars. São nossa. 90 pequenos sítios que têm esses jarros feitos de pedra e uma espécie de barro, e eles são esculpidos. Então, assim, existem três. Ninguém sabe para como que foi, não, ninguém sabe de quando é datado. Eles acham que é datado de 300 antes de Cristo, tá? Mas ainda não se sabe ao certo. Não se sabe para que se servia. Alguns acham que é para estocar arroz, outros acham que era para estocar a água ardente de arroz, porque não tinha os escorpiões, mas aí já tinha água ardente de arroz. E as lendas, né, que a gente adora, né, Thiago, essa coisa, mas dessa lenda, dessa coisa poética, diziam que ali nesse lugar morava um gigante e que ele tomava a aguardente de arroz desses copos. Você veja que tudo é. E, então, assim, ele é um sítio arqueológico que ninguém sabe como apareceu, quando apareceu. Teve uma francesa que estudou o Plain of Jars em 1930 e poucos, e ela teve uma tese, mas nem ela conseguiu. Fez carbono 14 lá para ver a data, enfim. E tem uma experiência, Thiago, que é simplesmente maravilhosa, que eu acho que é bem para esse tipo de experiência que eu gosto de proporcionar para os clientes da gente, que você pode fazer um sobrevoo de helicóptero no Plain of Jars. Interessante. Não, super interessante, porque, na verdade, Phonsavan não tem nada, a cidade não tem nada. Então, assim, você pode ir por terra para ir fazer, mas você consegue sair de Luang e fazer, porque é perto. Faz um voo de 15 minutos até Phonsavan, faz essa roda de helicóptero e volta para Luang. Porque, realmente, a vista de cima é um negócio de tirar o fôlego. É exatamente como os Moais. Exatamente como os especialmente Moais. porque possivelmente nesse voo também você vai poder ver terraços de arroz, que é uma coisa bem interessante, né? Tudo bem que pode ser em outras regiões, não exatamente nessa, mas... Mas aqui tem também. Terraços E de arroz mais por para o todas as partes. norte tem o que eu acho que é sensacional. Vou mostrar para vocês, gente. Van Vian. Van Vian. Peraí, deixa eu só achar a foto de Van Vian aqui, porque essa... Gente, olha o que é Van Vian. Não, não dá. Essa também é um lugar de fotos bem tradicionais, né? Bem clássicas, né? Essas fotos são clássicas. Não, e assim, arroz são... Na verdade, é uma planície cercada de um monte de montanhas, mas assim, muita montanha, e você consegue fazer hike. Na verdade, é o lugar dos esportes radicais. Então, você tem caiaque, você tem hiking, você tem aquele... como chama desse o rio de boia ali? Rafting. Não, tem rafting também, mas você tem o floating, que você vai na boia descendo. Então, assim... Tanto é que o governo do Laos teve que intervir, porque durante os últimos anos teve um boom de turista, porque é a região bungee jump, tudo nessa região, porque é uma região que tem essa planície de Van Vian, tá? E você tem muitas montanhas com muitas cavernas. Então, assim, o lugar é simplesmente sensacional. Agora, roots? Não tem.
hotelaria, de luxo, não tem nada disso. É uma coisa realmente para você ir, curtir a natureza, mas assim, eu precisei, quero te avisar, tá, Thiago? Eu precisei desse lugar aí, porque fiquei meio pirada com essa Van Vian aí, sabe? Legal. Acho que a gente vai ter que colocar aí na próxima vez que eu for para o Laos. E tem também, mais para o norte, eles têm uma experiência de hotel que você fica dentro da selva e você consegue fazer safaris noturnos. Que me Legal. parece que é uma coisa bem interessante, quase na divisa ali com o Mianmar. Né? Quer colocar mais alguma coisa? Essas fotos são muito bonitas, essa daí, dos campos de arroz. São realmente... E Então, dá uma paz, né? Você realmente entra na paisagem. É muito legal mesmo. e para o sul, só para terminar, você tem o Planalto de Bulawan, tá? Que tem as 4.000 ilhas do Mekong. Então, o Mekong, para quem não sabe, é um rio que nasce no Tibete, passa pela China, desce por Mianmar, passa pela Tailândia, corta o Laos, corta o Camboja, deságua no Vietnã até desaguar no mar. Então, É ele espetacular. corta tudo, A Ásia inteira. né? Então, o Mekong, assim, é uma super referência. E quando ele chega no sul do Laos, o que acontece? Ele faz mais de 4.000 ilhas, pequenas, grandes, gigantescas, outras menores, e a depender do período que você tá de monções, a maioria delas fica embaixo da água. Mas tem duas que são bem importantes, que aí são vilarejos, que aí, por mais que o Mekong suba, elas não ficam submersas, que é Dong Con e Dong Dot, que tem as cachoeiras mais lindas da Indochina. Não dá. Esse lugar, gente, é assim também, como Van Vian, é uma coisa mais roots, é uma coisa mais sem grandes hotéis, sem grande hotelaria, é uma coisa mais para você, mais contemplativa mesmo. Mas eu acho que é altamente enriquecedor, porque é o teu contato com a natureza e, assim, pouca gente. Porque muita gente vai para Luang, vai para Vientiane e não vai buscar exatamente essa periferia, né? Que você encontra coisas praticamente intocadas. É. Né? Então, eu acho que o Laos é um país, eu acho que ele tem muita coisa interessante a crescer, e todo mundo diz assim, mas eu vou para o Laos e fico 2, 3 noites, né, em Luang, como você falou. Aí, lá vou eu de novo, né? Que eu achava que no Camboja dá para ficar 10 noites, aqui eu acho que dá para ficar 10 noites também. Eu quero avisar. Eu acho que dá para você fazer fácil 10 noites aqui. A minha experiência com Laos ela é mais curta, realmente. Eu creio que pelo hábito, pelo fluxo de todos os grupos, de todos os individuais, pensarem no Laos apenas como um complemento, né? Uma lacuna, um gapzinho de datas que precisam ser complementadas. Mas, de fato, é um país que tem a sua cultura, tem riqueza natural muito grande. A única coisa que a gente tem que realmente pesar é que nem as praias do Mianmar. São lugares maravilhosos, mas existe uma deficiência muito grande na infraestrutura. Não tenha Então, dúvida. o que o cliente precisa pesar eu vou abrir mão da estrutura que eu estou acostumado em prol da experiência de viver aquelas regiões. Se tiver muito bem entendido isso, vai ser sucesso. Agora, o detalhe é infraestrutura. Mas Né? uma coisa que eu faço, Ti, que eu acho que é bem importante, eu acho muito importante o agente de viagem conhecer o seu cliente. E toda vez que eu estou atendendo, bom, a maioria dos meus clientes eu conheço de trás para diante, de diante para trás, e a maioria eu digo, não vai fazer esse, sabe? Não vai fazer esse, vai fazer aquele, não vai para esse lugar, vai para o outro, porque você sabe o que o cliente vai esperar,
né? Eu acho que você acaba desenhando muito, respeitando essa expectativa que o cliente te traz. Mas toda vez que vem um cliente novo me procurar, eu tento, porque eu sempre digo que a gente é um pouco psicólogo, um pouco enfermeiro, um pouco de tudo, né? E eu sempre procuro ter uma conversa para sentir no cliente qual é o nível de expectativa e o nível de aventura dele. Né? Porque tem cliente que vai dizer assim, não quero ir para o Laos porque é um país pobre, por mais que você tenha hotéis maravilhosos, não me interessa ver monge na rua, eu quero ir para um lugar que seja mais cosmopolita, que eu tenha, né, bons restaurantes, não que no Laos não tenha, tem, mas são poucos, né? E geralmente são dentro de hotéis. Aí ele né? fica em Singapura, ele vai ser feliz em Singapura. Exatamente. Mas eu acho assim, o que eu acho mais importante e que eu acho que você tem isso e que eu procuro também muito ter, é assim, você conhecer, é o que eu sempre digo, espremer o suco do limão até o final, até o bagaço. É tudo que aquele destino pode te dar. A gente tem obrigação de saber se o cara vai querer ir ou não, são outros 500. Mas eu acho que a obrigação da gente, enquanto profissional, é saber a importância para você poder vender com verdade. Vender com verdade, vender com paixão. E assim, por exemplo, eu sou super... você sabe que eu adoro um hotel bom, mas eu vou te dizer, zero problema em pegar uma Mushi e tocar para Van Vian. Zero problema. E ficar na casinha, porque no norte ali em Van Vian, eu estava vendo, vem muita gente do Tibete e da China, né? Imigrantes. Então, eles preservam os costumes. E aí eu já fiquei pirada, porque eu já precisei desse troço. Tem uma cidadezinha no norte de Van Vian que você vai, fica meia hora de carro. As casas são todas feitas de palafita de palha, com aquela palha trançada. Ah, já precisei, porque aí eu já vi aquelas criancinhas, já precisei, já fiquei louca. Então, assim, eu Flávia, topo tudo. Vou pro Roots e vou também pro hotel, uma puta experiência bacanérrima. Tem cliente que não vai. Então, eu acho importante a gente ter essa sensibilidade de entender o cliente e entender a expectativa que ele tem de gastar o dinheiro. Porque eu digo o seguinte, um passageiro meu falou assim, você é a mulher que mais gasta meu dinheiro. Eu falei, mas mais que sua mulher? Ele falou, mais que a minha mulher. Você é a mulher que mais gasta meu dinheiro. Porque é isso. Eles dão na mão da gente, na minha mão, na sua mão, uma quantia gigantesca de dinheiro e não levam nada em troca. Se você parar para pensar, eles levantam da G1, tá? E vão embora com um pedaço de papel que eu recebo. Exato. E olha a nossa responsabilidade aí. É o que eu falo sempre. É o que eu falo sempre. A maior responsabilidade eu vejo da seguinte forma. Não é o investimento, tá? Ele é um pouco acima disso. Porque hoje, para a maioria desses clientes, onde o orçamento é apenas um detalhe, não é nenhum problema, o grande ativo desse cara e dessa família chama-se tempo. E se você errar na sua mão e desperdiçar aqueles únicos 15 dias de férias que ele costumeiramente tem para, de fato, aproveitar a família, aproveitar os amigos, aproveitar a esposa, os filhos, e errar e fazer daquele ambiente um ambiente, uma tortura, em vez de um grande prazer, isso vai ser muito mais caro do que o desembolso que ele fez. Então, a responsabilidade de você fazer a leitura correta, de você conhecer o produto que faça um match correto e que vá não apenas deixar ele satisfeito, mas além, vai surpreender, vai ir além da expectativa desse cliente. Muito além da expectativa. Eu acho que o nosso desafio é o muito além da expectativa. Isso. Eu, quando entro num projeto, eu quero sempre o muito além da expectativa. E quando eu digo projeto, não é vender hotel, não. Vender hotel é fácil, gente. Você vai em qualquer ferramenta online aí e toca. Mas é o que eu digo. Uma viagem, ela no mesmo lugar, ela pode ser 2 viagens diferentes. Eu já falei isso na vez passada e volto a falar.
É. Porque o que vai diferenciar é o conhecimento. Então, o que faz esse conhecimento? Primeiro, o conhecimento do lugar, o conhecimento histórico, o conhecimento do cliente, a sensibilidade, porque eu sou meio, né, atabalhoada assim, mas eu tenho uma sensibilidade de entender o meu cliente. Eu acho que porque eu faço com tanto amor, né? Verdade. De dar o raio-x e de dizer, Thiago, não vai rolar com esse cliente isso. Não é produto para esse cliente. Pergunta como que eu sei? Não sei. É uma sensibilidade que eu tenho de saber o que é para cada. Graças a Deus eu acerto muito mais do que erro, É né? verdade. Mas eu acho assim, você tem que ter isso. E outra coisa, gente, sem relacionamento, nós, agentes de viagem e operadores de viagem, não somos nada. Então, assim, eu preciso da Mayra, que está aqui. Eu preciso da Giovana, que está aqui. Eu preciso da Mariana, que está aqui. Por quê? Porque eu digo para a Mayra, Mayra, a gente está vendendo o Viceroy Snowmass, por exemplo. Tá? Eu preciso que você me dê um upgrade, porque a família é periquito, papagaio, assim cozido, assado e frito. A Mayra me conhece. Será que ela conhece o cara que entrou lá no Booking.com e fez a reserva? Não. Então é isso que eu digo. Relacionamento, esse match do relacionamento com o fornecedor é absolutamente tudo. Isso faz a mágica acontecer, né, Flávia? E põe mágica nisso, porque eu vou dizer, teve uma vez, eu sempre gosto de contar isso, que eu atendi um casal com vocês. A gente fez uma viagem para um casal, uma viagem curta, tá? Num determinado hotel X, tá? E os amigos resolveram que era mais barato eles irem num .com aí da vida, tá? Tá bom. No mesmo hotel, tá, Thiago? A gente vendeu o hotel, algumas experiências para eles e os outros só compraram o hotel, tá? Aí o que acontece? O nosso cliente, Viagens e AG1, chegou lá, tinha uma Veuve Clicquot geladésima, um upgrade para uma Junior Suite, com uma terrace view, com mais isso, mais massagem dupla para o casal e tal. O outro casal ficou no quarto que eles compraram. E tiveram que ficar brigando, porque no voucher estava escrito café da manhã, e o hotel disse que a tarifa do .com não tinha café da manhã. Ixi. Quanto que o .com pagou? $10 a menos, $20 a menos do que a nossa diária, porque também tem uma coisa, preço é preço. É claro. É o que eu acho, né? O nosso trabalho, ele é um trabalho qualificado, é o que eu penso. Então, nada mais justo do que ser remunerado por isso. É. E milagre né? não existe. Porque Onde tem milagre, não, e todo desconfie, esse né? pacote vem. Lógico. E todo esse pacote, ele tem essa responsabilidade. Exato. Não é, Exato. Ti? Nós não somos vendedores de produtos hoteleiros. A gente é vendedor de uma full solution. A gente toma conta do cliente no pré, no durante e no depois. Então, assim, isto é uma bagagem de responsabilidade muito grande que a gente abraça para nós e a gente entrega solução e a gente entrega segurança. Então, isso é o que vale. O nosso valor é exatamente esse. E assim, o que eu acho, sabe, Thiago, é a coisa que não tem preço, é priceless mesmo. É quando você faz uma experiência, e eu tive poucas oportunidades, porque você sabe que eu não levo grupo, eu não viajo com grupo. Eu faço a experiência primeiro e depois vou. Mas agora, sabe Deus, porque eu tenho as minhas periquitinhas todas debaixo do meu braço e agora eu não consigo mais viver sem as minhas meninas, entendeu? E eu vou te dizer, é sem preço você olhar no olhinho delas e ver, porque você sabe o que vai acontecer. É claro. Mas elas não sabem. E eu vou te dizer, por muitas vezes eu quase chorei de ver o que você, Thiago, fez naquela viagem. Sim, aquela foi espetacular. Para mim não tinha caído, não. Oi? Não, é que entrou uma ligação aqui. Então, assim, eu acho que não tem dinheiro que faça você olhar no olho da pessoa e a pessoa dizer: me surpreendeu, você conseguiu me tirar, elevar o sarrafo. Exatamente. Levar régua.
A régua para cima, A exatamente. régua. Não, e a nossa régua tá sempre para cima, hein, Ti? Sempre. Pelo amor de Deus. Eu vou te falar, esse é o nosso challenge, o desafio. É sempre fazer melhor. Olha, não é fácil essa tarefa, hein? Não é fácil. É melhorar, melhorar, melhorar constantemente. 30 segundos. Então vamos lá. O spoiler, Thiago, a gente não dá. Como que você vai dar spoiler, Thiago? Vai, dá um spoiler aí. A gente podia fazer uma votação. Eles entram no Gente,